João, capítulo 1. John chapter 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do ungido do Pai, cheio de graça e de verdade. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory, as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Amém. Amen. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Cadê a tia? Podemos assentar. You may be seated. A graça de Deus So the grace revelada of God revealed, é Cristo Jesus. it's Jesus Christ. Quem é Jesus Who is Jesus que nós servemos? that we serve? Qual é a razão What is the reason de Jesus ter vindo a of este mundo? Jesus for coming to this world? Qual é a razão de sermos cristãos? What is the reason for us to be Christians? Bom, sabemos o que é So we cristianismo. know what is Christianity. Cristianismo Christianity é is seguir a Cristo. follow Christ. São as pessoas It's the people que creem em Cristo. who believe in Christ. São as pessoas It's the people devotas a who are Cristo. devoted to Christ. Quando alguém diz, eu sou So when cristão, someone say, I am Christian, ele está dizendo que ele é um seguidor de Jesus that they Cristo. are a follower of Jesus Christ. Mas o que é o evangelho? But what is the gospel? Muitos cristãos Many Christians não têm a mínima doesn't have ideia the minimum of the idea do que é o evangelho. for what is the gospel. Eles podem até ser cristãos, They may be Christians, mas não but evangélicos. they're not gospel. O evangelho The é gospel is a the mensagem message que o Cristo traz. that Jesus brought. Qual é a mensagem, So pastor? what is the message, Pastor? João vai revelar John will reveal no princípio. in the beginning. Você sabe quando é o Do princípio? you know when is the beginning? Você sabe qual é o seu princípio? Do you know what is your beginning? Na sociedade In the civilizada society ou or organizada, the civilized society, nós temos o we cartório have ou o governo the government que registra that register o nascimento the de cada day pessoa. that you born of each people. Isso se chama sociedade And organizada. this is the organized society. Então existe um sistema, So there is a system. no Brasil eu chamo de sistema Brazil, cartorário. É um sistema do It's a governo system in Brazil of the government que that registra registers cada pessoa each people que nasce naquele país. who is born in that country. E todo o And planeta, all the planet, cada país tem each esse sistema. de country controle. has this system of control. Mesmo assim, Although existem lugares no there Brasil are some places in Brazil que são tão largados that is pelo so governo left out of the government. que existem That there are pessoas some people que não sabem who don't know quando nasceram. when they were born. E eles vão ser And registrados they are going to be registered 10 10 a 20 anos to depois. 20 years after. E aí eles colocam uma So data they put figurativa, a significant date, mas não sabe qual é a but data they don't real. know what's the real date. Se há So pessoas if there is No mundo people in the world que ainda não who sabem still doesn't know qual é o seu when is their princípio, own beginning, como vai saber o princípio do mundo? how would they know the beginning of the world? A So ciência the science não sabe don't know quando foi o when princípio. is the beginning. Houve uma época So there was que a a ciência time pregou that the science will tell que us os primeiros that the homens na first man Terra in the earth, eram homens da caverna a man que não of the sabiam cave falar, who didn't know how to speak, que não tinham inteligência, they
wasn't smart. e que ficavam com uma clava, um pedaço de pau na mão They had a stick, a wood stick in their e hand, faziam and would say, who. 2024, 2024. você consegue no You YouTube can go to YouTube. documentários So in a documentary arqueológicos from archaeology de inteligência of intelligence há milhares de anos atrás, millions of years ago de construções of como a pirâmide, constructions just like the pyramid e entre outras construções between another construction que eles não that sabem they don't know como eles conseguiram colocar how aquelas that pedras they ali. could put the rocks there. Então eles eram mais inteligentes que So they were nós. more smarter than than us. us. Então esse negócio de homem da So caverna that thing of men of the cave nunca existiu. never existed. O que existiu são homens What inteligentes existed was intelligent men que não tinham a tecnologia who que didn't have the temos, technology that we have, que não tinham as ferramentas que temos, didn't have the tools that we have, mas tinham inteligência But o they suficiente enough intelligence para transportar to toneladas de pedra transport very and heavy rocks a quilômetros ou a milhas de to distância a lot of miles away e construir uma cidade and build inteira. a city. Então o ser humano não sabe. So Qual é the o human começo? doesn't know what is the beginning. Nós temos We informações have informations de que o planeta that the planet tem milhares de anos. millions of years. A ciência já The comprovou isso. science has proved that. E a Bíblia está And the dizendo, Bible is saying, no princípio, in the beginning, quando Deus when criou isso, God created this, a palavra the Word, era it was Deus. God. Meu Deus do Oh céu! my God. Eu estou com a palavra I essa am with noite. the Word tonight. Eu tenho a I palavra essa have the noite. Word tonight. E a Bíblia está And the dizendo Bible que is a saying that is the palavra, Word. ela era It was Deus. God. Mandar a face. É por isso que quando eu So vou à that's igreja, why when I go to church ouvir a to palavra, listen the Word, eu reverencio a I will have palavra. reference for the Word. Eu amo a I love palavra. the Word. Eu ouço a I palavra. listen to the Word. Porque quando tudo Because começou, when everything began, a the palavra era Word was Deus. God. Meu Deus. Yes. Jesus. Meu Deus. My God. Me dói o It coração. hurts my heart. Porque existem muitas Because there are many of religiões, religions, muitas supostas igrejas supposed church, que têm tantos that have movimentos, so much movement, mas eles são fracos but de they palavra. are weak of word. A palavra era The Deus. Word was A God. palavra estava The com Word was Deus. with God. Tudo foi criado pela Everything was palavra, created na by palavra the Word. e para a For palavra. the Word. Foi o que a gente leu aqui. What was we read that No princípio era, in the beginning. na versão It was em inglês, o in Enzo the leu a English palavra, the version. words. Enzo read, it was the Word. E a palavra estava com... And the Word was with God. Quando Deus... Já viu aquela... A Have you palavra seen está com fulano. The Word is with him. E a pessoa então levanta, So that person vai stands até o up, altar ou o palanque goes to the stage, e ministra uma palavra. and give a word. E aqui eu não estou falando da And here palavra I'm not do homem. talking about the word of man. É a palavra de It's Deus. the word of God. A palavra estava com... The word was with, E é essa mesma palavra and it's the same word que nós pregamos na that we igreja. preach. Jesus So Jesus é o nome. is the name. Jesus não é um homem Jesus qualquer. is not Ele viveu como a normal homem. man.
Ele andou He como lived as a homem, man. He walked Ele as teve a man. carne e osso He had como flesh homem. and bones as a man. mas ele But era a he palavra was the word de Deus of God que fez tudo who made everything acontecer. happen. Ele era Deus, He was God. que nada ia That acontecer nothing would happen se não fosse if it ele. wasn't for him. Tudo era dele, por ele, para ele. Everything was for him, from him. Deus não seria God Deus wouldn't be God se não fosse ele. if it wasn't for him. É o que está escrito ali. It's what is in the No word. princípio, In the beginning, era a palavra. it was the word. A palavra era The Deus. word was God. A palavra estava com Deus. The word was with God. E aí ele vai dizer que tudo foi But then he's feito going por to causa say dele. everything was made by him. Então, se a So palavra if the word aconteceu no princípio, happened in the beginning, estava com Deus it was with God. e era Deus, And he was God. sem palavra, Without the word, esquece. forget it. Estou falando do topo do I'm talking poder about the top of power, absoluto. the absolute power. O que faz What does poder Made. absoluto, absolute power, desejo dos the gregos, Greeks desire, se tornar homem what como made nós them to e andar no meio de nós? Não precisa you. You responder. don't need to answer. Quantos anos você tem? Qual a How tua old are idade? you? Qual a tua idade? How old are you? Qual a tua idade? Não responda, só You don't need pensa. to answer. Just think about Qual it. a tua idade? How old are you? Agora, do jeitinho que você está. Now, Se eu te der uma just proposta like para you você. are, if I give you a purpose, a proposal Para nós que somos do Brasil, for us who are from você Brazil, voltar para o Brasil, for you to go back to Brazil, você vai morar na favela, and you're gonna live in the favela, very você não tem poor direito de levar place. uma peça de roupa. You don't have the right to take any clothes, Nenhum centavo de dólar, no money, no dollar, absolutamente nada. nothing. Agora você vai começar do zero, And you're gonna start from the bottom. debaixo do governo do Lula. O que você ganhar, você topa essa proposta? Would you do it? Para os que são de qualquer outra nação, pense For nisso. anyone who is from another Ou nation, mesmo os que think são da about it. América aqui. Or even though the ones who is from Começar America, do zero, to start from sem the direito a zero, the centavo, bottom, e with no vivendo right of money, um lugar pobre aqui na América, vai como homeless. like mendigo. Você abriria a Would mão you- do que você já conquistou? Would you leave everything that you O already que have? faria? Nem se Deus mandar, não me engana What não, você will não make- me engana não. A turma fala, se Deus The mandar, people say, aleluia. oh, if God Aí, na tells primeira me, prova, hallelujah. tá, But in the Senhor, first você me desert, trouxe they are aqui. like, God, you Ah. brought me here. Não me engana não. No, you don't. A Bíblia é quem diz. The Bible is saying, Ninguém tem maior nobody amor have do que esse. a greater love De dar a alguém o seu to próprio give for filho somebody para their morrer own por outro. son to Ninguém. die. Nobody. O que fez a palavra What fazer had isso? made the Pelo amor de word to Deus. do that? For the love of God. Foi você, It was cidadão. Dá uma olhada para quem está ao teu lado. So look Foi to você. somebody and say, it was you. Ele fez por você. He did it for Foi you. você, Scott. You are the Foi reason. você, Osana. It was you. Foi você, Hildo. It was you. Deus amou o mundo. God João loved. capítulo 3, John verso 16. 3, chapter 16. De uma tal God loved maneira the world que deu seu filho and gave unigênito. the world his only son. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, as andorinhas não voam mais. This is a song that the lyrics means. If É uma letra que significa, it's not love, se isso não for amor, the heaven's not real. o céu não é real. The birds Os can't passarinhos fly anymore. não podem voar mais.
if this is Se not isso love. não for amor. The sea get dry. O mar se seca. Então Deus nos amou de uma So tal God forma loved us porque so much a humanidade está because perdida em si mesma. the humanity, it's lost. Não tem jeito mais. O pecado tomou No one can fix conta. it. The sin, it's all over it. Mas Deus amou But God loved. e disse, eu vou fazer They deles said, I will make them meus filhos. my kids, my son and daughter. E eu estou falando And literalmente. I'm talking literally. Ser humano The é human, filho de ser humano. it's son of human. Sim ou não? Yes or no? Ser humano é filho de ser humano. Human is son of human. Ser humano não é filho de animal. Human is not son of animals. Só ser humano produz ser humano. Only humans can produce humans. Animais produzem animais. Animals produce animals. Ser humanos produz ser humanos. Humans produce humans. Ele disse, eu vou dar o meu filho. And he said, I'll give my son. Ele vai morrer no He's lugar gonna deles. die Vai sacrificar no lugar in your deles. place. He's E gonna be aqueles the que sacrifice. creem And the ones who believe, vão ser meus filhos. they're gonna be my son. Todo aquele que receber All the ones who receive se tornarão filhos de Deus. will become son of God. Então, o maior presente So que Deus te the- deu Greater gift that God could give you, se chama Jesus de it's called Nazaré. Jesus of Então, Nazareth. Jesus veio, So Jesus came. Deus se tornando ser humano. It's God becoming a human. Ele não trouxe uma He roupa do didn't céu. bring any heavenly clothing. Ele não He trouxe didn't bring anel do céu. any ring from the heavens. Ele nasceu He nu was como born qualquer pessoa. naked, just like A anybody. Bíblia diz que as pessoas The Bible foram says lá that the people levar went there presente to para ele. take gifts for him. Porque Jesus nasceu Because absolutamente sem Was nada. born with nothing. E de uma família And pobre. from a poor family. O pai The father que criou ele that raised him era carpinteiro. was a carpenter. A mãe The mother era uma senhora do lar. was the woman of the house. Só viviam com a renda de José. So the money was from Joseph. E ele cresceu assim. And he was raised like that. O lugar que morou, The place that he lived, Nazaré. Nazareth, O lugar mais simples, is the most poor mais place pobre lugar que existia na época. in that time, that area. O que faz um Era. Deus So what does it make a fazer God isso? to do that? Você. You. É por isso que você tem que That's valorizar why you have to give value o evangelho. to the gospel. A mensagem do The evangelho é essa. message of the gospel is Deus God se tornou homem, became human, morreu numa cruz died in a cross para salvar to você. save you. Esse é o evangelho. This is the gospel. Ser cristão é Be seguir Christian ele. is to be, Mas a mensagem é: but the message eu is estou fazendo I de am você making from you um cidadão a citizen do meu mundo, of my world, do céu. heaven. Eu vou terminar. I'm about to finish. Se você é um cidadão do So céu, if you're a citizen of heaven, você precisa de uma you need to transformação. transform. E nós teremos o nosso corpo And we will have our body transformado transformed e glorificado and glorified em Cristo Jesus. in Jesus Christ. A mensagem do evangelho é The essa. message of the gospel is, E no João 14, because in John 14, ele vai dizer: he'll tell, não fiquem Don't- perturbados. worry, Eu vou I will go
Mas eu vou voltar. but I'm gonna come back. E vocês não vão viver aqui mais. You're not gonna live here Você vai anymore. viver aonde eu You're gonna vivo. live where I live, Aonde Deus vive. where God live. Eu vou preparar o lugar I'll lá. prepare a place. É muito profundo o negócio. It's very deep. Eu vou te dar This is very deep, negócio. but I'll give you a little bit of it. Me dá a totalidade de Deus aí. Give me the totality of God. Vai lá, vai lá. Pai, Let's go. Father, Son, and the Holy Ghost. essa é a totalidade de Deus. This is the totality of God. Não cabe ninguém mais. It doesn't fit anyone else. Deus é trino. God is in three. O resto fora disso All of it outside of this, se chama criação. it's called creation. Aí você tem na criação So you have in the creation o mundo espiritual, the spiritual world, onde Deus criou os anjos, where God created the onde angels, Deus criou os espíritos, where God created the spirits, onde Deus criou um mundo and where God created the que world ainda nós não conhecemos. that we don't know yet. O que conhecemos, The world that we know, conhecemos pelo que a Bíblia and nos the things that informa. we know because the Bible informed us. E existe também a And- criação natural. There is the natural creation. A criação natural The natural creation, também não conhecemos. we don't know. A We única coisa also que don't know. conhecemos The only thing that we é know que a ponta do nosso nariz is enxerga. what our nose tip can see. A ciência já descobriu So the science already que existem milhões de estrelas, knows that there is millions of stars, galáxias, galaxies, planetas. planets, E fica uma dúvida. and there is a Será que doubt. tem vida lá? Maybe there's life there. Não conhece. Is it? We don't know. Nós não conhecemos o We planeta. don't know the planet. Imagine um mundo natural fora do Imagine planeta. a different world out of this natural Não conhecemos a planet. Lua. We don't know the moon. Diz que o homem já pisou na They Lua. say that the man stepped on the moon, Mas foi na década de but it 70. was in the 70s. Não temos We don't Imagem. have images, fotos, pictures, selfie. a selfie. Ninguém voltou lá ainda. Nobody went back there. Então não conhecemos nem a Lua. So we don't know the moon. Como conhecemos certa parte do lugar onde a gente Just mora. like we know some places that we live. A gente não conhece o bairro, a We cidade don't que a know the gente mora. city that we live in. Se você não andar com If GPS, you você don't se walk perde. with your GPS, you get lost. Então existe o mundo So espiritual there is the spiritual world e o mundo natural, and the natural world chamado de criação. called creation. Mas Jesus God, está dizendo, Jesus is saying, vocês vão morar, you will live. não é em nada criado. It's not a creation Vocês yet. vão You're morar gonna live aonde a where the totalidade de totality Deus, of God, aonde eu e o where meu Pai me and my vivem. Father lives. Então faz o So seguinte, do this. dá um tempo aí, Wait a little bit. espera um pouquinho. Wait. Eu vou I'm going e vou preparar and um I'm lugar gonna prepare a place para que vocês so you morem can junto live com a with gente. us. Aonde está o Pai, Where is the Father, o Filho the Son, e o Espírito and the Holy Ghost together. juntos, misturados. Valoriza isso. Value that. Valoriza isso. Value that. Valoriza isso. Value that. Valorize isso. Value that. Eu não estou aqui porque Deus So vai me dar I'm um carro not here novo. because God is gonna give Não me estou a aqui new porque Ele vai me car. dar uma casa. I'm not here because He's gonna Eu give estou me aqui a porque Ele house. está me dando um I'm lugar here because He's que giving me a está acima de place qualquer lugar. which is above of any É o place. poder It's absoluto. the absolute power. É onde Deus It's mora. where God lives. Aonde Deus Where vive. God Toda a exists. criação está All lá. the creation is Mas there. Ele está dando But algo He is melhor para giving me a nós. better place. Em Apocalipse vai dizer, In Revelations, He will tell us. The Book of Revelation, Ele vai livro dizer do Apocalipse. que quando nós They're gonna chegarmos say lá that when we get there, e o Cordeiro de Deus é o Jesus, and Jesus, totalmente glorificado,
glorified. A Bíblia diz que os The anjos, Bible says que that nós, we, os 24 anciões, os 24 so the anciões, 24 elders, simbologicamente, symbolizes, significam as duas alianças. means the two alliances. A primeira aliança, The first composta por 12 tribos, was made by 12 tribes, com um pacto no Monte that Sinai. was made in the mountain. 12 tribos. So 12 tribes Antigo Testamento, in the Old Testament, a lei. the law. A nova aliança So the new alliances foi feita por Jesus na was made cruz, by Jesus in the cross, no sangue dele, with his blood, com 12 discípulos. with 12 disciples. 12 no Antigo So Testamento 12 in the Old Testament e 12 no Novo and Testamento. 12 in the New Testament. 12 mais 12, 12 plus 12, 24. 24. 24 So anciões 24 elders diante de Jesus no trono. in front of Jesus in the throne. A Bíblia diz que The os, Bible says que os that 24 the 24 elders, começam a it cantar, starts to sing. arrancam a coroa da They cabeça get their crowns off their heads e lançam nos pés dele. and throw in his. E aí a Bíblia diz que And the todos os Bible says that anjos all the angels começam a cantar they junto. start to sing with them. Então vejam que são coisas So diferentes. see that it's different things. Eu tenho Deus no trono, I have God in the throne, que é o Jesus na which is totalidade ali. Jesus in the totality. Nós there. temos a igreja, We have the church simbolizada nos 24 anciões. symbolized by the 24 elders. Aí nós temos os anjos, que são And we criação have the espiritual. angels, which is spiritual creations. Não é o mesmo mundo It's que o not the nosso, same world É um as outro plano ours. espiritual. It's another spiritual thing. mas eles estão lá. But they are there. E a Bíblia vai dizer And the Bible de say toda that criatura. Of all the São creation. outras criação. São It's as all the criações de creations. Deus. It's all the creations Também of God louvando. will worship Him. Está lá em Apocalipse. It's in the Revelation. Eu não vou pregar sobre I'm isso. not gonna preach O about que eu it. quero que você entenda What I want you to understand é o que is ele projetou para você. what He projected for you. É algo It's diferenciado. something different. Que toda a That all criação creation vão se curvar will e adorar bound and a glória worship de Deus His glory e o que ele fez and por what He você. done for you. Por que você não quer ir para Why you lá? don't want to go there? Vigilante.